Bom dia, queridos e queridas. Sejam bem-vindos ao canal Casas Irmãs, Jesus e Jacó, neste domingo maravilhoso, 23 de maio, mês de Nossa Senhora. Vamos fazer a nossa vibração planetária para a humanidade, pedindo que Nossa Senhora derrame a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia sobre este planeta que passa por este momento pandêmico, e não só a pandemia, mas tantos outros desafios que estão trazendo para a população da Terra um momento de insegurança, um momento às vezes até de medo e tristeza. Vamos orar pedindo para que o céu derrame bênçãos fecundas, abundantes, infinitas sobre a terra, promovendo assim a eliminação do mal, promovendo a saúde, a paz, o equilíbrio universal. Que assim seja. Vamos ficar hoje com a nossa queridíssima Gabriela Brito, que vai falar um pouquinho sobre destruição necessária e abusiva. Olá, bom dia. Estamos aqui para uma doutrinária aqui da Casa de Jesus e de Jacó. Hoje a gente vai conversar um pouco, vai ser mais uma conversa do que uma doutrinária. Na verdade, essa é a primeira doutrinária que eu estou fazendo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Gabriela. E eu pensei em fazer de uma maneira mais como uma espécie de bate-papo, apesar de não poder ter o retorno, né? Devido às condições que a gente está hoje. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho do Livro dos Espíritos, né? O meu aqui tá bem velhinho, mas o Livro dos Espíritos, que especificamente nós vamos estar abordando sobre o capítulo 6, que fala da lei de destruição. O capítulo 6, ele é composto, na verdade, por 7 subitens, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais do primeiro subitem, que é a destruição necessária e a destruição abusiva. Primeira coisa que quando a gente começa a ler esse capítulo, me vem em mente, pensando aqui, né, na cabeça da fisiologia, né? Eu, enquanto bióloga aqui, trabalhando com essa parte de fisiologia, com células, eu penso muito no nome que a gente usa na fisiologia chamado homeostase, né? No nosso corpo, a gente tende, dentre as diversas reações que acontecem ali a nível celular, a nível sistêmico, a gente sempre precisa manter um equilíbrio, né? Às vezes existe a necessidade da gente sair desse equilíbrio por uma causa maior, digamos assim, mas a tendência é que todas as nossas reações fisiológicas, elas retornem àquela condição inicial, aquele equilíbrio, né? Então, se a gente fala, por exemplo, de informação nervosa, né, de sistema nervoso, a gente fala que as nossas células, elas saem de um equilíbrio, em um determinado momento, para passar essa informação de uma célula para outra, mas depois elas retornam àquela condição de repouso, certo? Da mesma forma, se a gente estiver falando de sistema endócrino, de hormônios, eventualmente, se a gente estiver, por exemplo, em uma situação de perigo, a gente dispara um sisteminha chamado de luta ou fuga. E nesse sisteminha, a gente tem alguns órgãos e hormônios, né, se integrando, né, e participando de uma ação que vai resultar numa possibilidade da gente lutar pela nossa vida ou da gente pernas para que eu te quero, sair correndo, né? Então, a intenção é que naquele momento a gente saia daquela situação de risco, daquela situação de crise, daquela situação de estresse, mas que logo em seguida a gente retorne às condições homeostáticas, a gente retorne às condições normais. Então,
Na biologia, também, dentro de um outro conceito que não é muito dentro da minha área, mas me lembrou bastante das minhas aulas de ecologia, do professor falando da destruição em si, né? Do que é necessário e do que não é necessário. E o Livro dos Espíritos traz em todas as perguntas, né? Essa questão do que é necessário e do que não é necessário. Nesse item da lei de destruição, que é a destruição necessária e destruição abusiva, a gente tem as perguntas 728 a 736, né? E elas vão conversando aqui com a gente. Eu anotei alguns tópicos, né? Sobre coisas que eu gostaria de chamar a atenção. E a primeira coisa que me chamou a atenção, e aí eu fui anotando em pergunta por pergunta, né? Quem for acompanhando aí com o Livro dos Espíritos vai ver que eu estou pontuando questões justamente na ordem de fato das perguntas, né? E na primeira pergunta já vem aquela informação que às vezes pode causar até um certo espanto pra gente, né? De que a destruição é uma lei da natureza. E essa destruição, ela é capaz de transformar, né, os seres vivos, né, renovando e melhorando eles. Então, isso significa que essa é uma lei divina, né? A destruição, apesar de quando a gente ouvir o termo destruição, a gente leva a informação, né? É como se a gente direcionasse aí nosso sistema nervoso para algo ruim, tá? Mas a destruição, ela não é algo ruim. Durante o capítulo, durante o item, na verdade, até se coloca sobre a necessidade dessa destruição, né? Então, há essa necessidade para um processo de transformação, para um processo evolutivo, né? Porém, mais na frente a gente fala algumas coisas sobre isso, há um limite para essa destruição, né? Logo na pergunta seguinte, se fala sobre esse instinto de destruição, né? Esse instinto de destruição sim, já que a lei de destruição é uma lei divina, esse instinto de destruição, ele também é divino e providencial. E aí usa alguns conceitos que a gente também usa dentro da biologia, né? E versa um pouquinho sobre a necessidade, por exemplo, do equilíbrio da cadeia alimentar, né? Então, a gente tem a necessidade de equilibrar as questões, isso no reino animal, né? Nós somos animais também, mas normalmente a gente distancia um pouco, né? Do reino animal. Na biologia, tá? O homem, a espécie Homo sapiens sapiens, tá dentro lá dos mamíferos do reino Animalia, tá? Apesar da gente ter uma diferenciação aí quando a gente fala dentro do livro da nossa literatura espírita, né? A gente distancia um pouquinho falando do reino hominal, né? Porque a gente tem de fato essa diferenciação aí no desenvolvimento das nossas conexões, do nosso sistema nervoso, um desenvolvimento maior das nossas emoções também, né? Porque os mamíferos têm, em geral, têm emoções, mas a gente tem um desenvolvimento um pouco além, digamos assim, das emoções. Mas, considerando aqui a questão da biologia, no reino animal, a gente entende que há necessidade, né, do equilíbrio, por exemplo. Se eu tenho, por exemplo, num ambiente o desenvolvimento muito grande de uma determinada espécie, eu posso desfavorecer ou desequilibrar aquele ambiente, né? Isso também acontece no nosso corpo. Por exemplo, existem regiões no nosso corpo que são habitadas por micro-organismos, por espécies de micro-organismos, né? E aí, nesse caso, eu falo de um outro reino, que antigamente a gente falava de o reino Monera, né? Estou falando mais especificamente aí de bactérias, entra também um pouquinho do reino fungo com os fungos, né? Tendo colonização, colonizam mesmo, fazem parte de regiões do nosso corpo. Boca, por exemplo, né? Pele, nessa parte externa de pele. E quando a gente tem um desequilíbrio nessa microbiota, que antigamente a gente falava muito de flora, né? Que a gente fala muito da flora intestinal, por exemplo,
A gente, quando tem um desequilíbrio nessa microbiota, na presença desses micro-organismos nessas regiões que são micro-organismos protetores, a gente pode desenvolver também algumas doenças, né? Então, tudo na natureza segue bem esse ritmo. Seja se a gente está falando de uma célula, seja se a gente está falando de um organismo mais simples, seja se a gente está falando de um mamífero, ou seja se a gente está falando de um homem, né? Dentro aí também do grupo dos mamíferos, mas seres com uma capacidade de burilar melhor, digamos assim, os pensamentos e os sentimentos. Um outro ponto também interessante é que a gente fala na biologia também, quando a gente estuda ciclos biogeoquímicos, que na natureza tudo se transforma. Nada se perde, tudo se transforma. Então, todo o ecossistema ele vai tender a reaproveitar de alguma forma algum resto vindo de um outro animal, né? E isso a gente pode fazer também na nossa rotina, né? Com reaproveitamento de algumas sobras, por exemplo, né? No nosso dia a dia. A gente pode, por exemplo, pegar fazendo uma comparação bem esdrúxula, pegar aquela sobra da geladeira e fazer uma comida diferente, né? E ser muito melhor do que aquela comida que estava lá antes. Então, na natureza, a gente tem a tendência a ter esses ciclos, né? De reaproveitamento, né? Tudo vai ser reaproveitado. E aí o texto fala um pouco sobre os corpos, né, que morrem e o quanto aquela matéria orgânica pode ser reaproveitada, né? E aí, hoje a gente, por ter a individualização, né, caixões e tudo mais, para seres humanos a gente não tem isso tão expressivo, tá? Mas para os animais, por exemplo, que vivem nas florestas, quando há esse processo de morte, há esse reaproveitamento desses componentes químicos que formam o corpo material desses animais, certo? E isso tende a formar um equilíbrio, tende a formar um ciclo de equilíbrio, certo? Da natureza, que é próprio da natureza, porque essa é uma lei, a lei de destruição é uma lei da natureza. E aí as perguntas começam a ir para um direcionamento, né? Que fala assim, tá, tranquilo, mas se eu tenho a lei de destruição, para que eu tenho, então, conservação e preservação em conjunto, né? E aí se fala justamente que há a necessidade, de novo, voltando ao conceito de homeostase, do equilíbrio, né? A gente precisa ter um equilíbrio entre as ações de manutenção, de conservação e de destruição, né? E, portanto, esse instinto de preservar, né, é algo que é importante para o equilíbrio do nosso mundo, do nosso planeta, né? E aí, voltando àquele sisteminha lá de luta ou fuga que eu falei no início, é um instinto que a gente tem, por exemplo, de conservação da vida, né? Quando a gente fala de reprodução, por exemplo, mesmo na espécie humana, a gente fala de preservação de espécie, um instinto de preservação de espécie, né? Quando a gente fala da cópula animal, por exemplo, há um instinto de preservação, né? A gente, por ter uma questão do desenvolvimento maior aí a nível de comunicação, de sentimentos, burilamento, a gente esquece que às vezes a gente conserva também algumas questões desses outros grupos animais, né? Então, por exemplo, o cheiro é algo muito importante ainda, né? Para o processo de reprodução ainda na nossa espécie, né? Ainda na nossa espécie. Então, isso se deve justamente a questões em que a gente precisa, entre aspas, para manter um equilíbrio, ter um instinto de conservação do nosso corpo, da nossa vida e da nossa espécie, né? E quem foge a isso, a gente sabe, né, que também tem uma responsabilidade, principalmente quando a gente fala, e aí eu estou pontuando isso, principalmente voltando para a questão de conservação da nossa vida, né? Porque a gente sabe que a questão da reprodução nem sempre é acessível a todos, às vezes a gente tem algumas condições fisiológicas que impedem, né? E que a gente, às vezes, vai por um outro caminho da adoção, né? E por aí vai, porque o que vale é o amor. A lei maior é a lei do amor,
né? Mas quando a gente fala da conservação da vida, muitas vezes depende sim da gente. E quando a gente falha com essa defesa da gente, a gente vai ser responsabilizado sobre isso. E aí, portanto, né, essa lei de conservação vem junto com a lei da destruição, com agentes destruidores, justamente para promover esse equilíbrio, né? E aí, seguindo mais adiante, no item, vem um questionamento sobre essa lei de destruição. Ela é característica do nosso mundo? Ela tem algum peso e medida diferente para outros mundos? Sim, nós temos, né? A lei de destruição ela é proporcional ao estado evolutivo daquele mundo, né? E ela vai atender à necessidade dessa destruição, né? Exatamente esse é o termo que ele usa, necessidade da destruição. Vai perdendo o sentido e vai perdendo mesmo o uso, né? Digamos assim, entre aspas, quando o estado físico e moral daqueles indivíduos vai se tornando mais apurado, né? Então, significa que em mundos mais evoluídos, a gente tem uma condição de destruição, uma necessidade dessa destruição menor do que aqui a gente observa aqui no nosso mundo ainda de provas e expiações. Portanto, aí ele fecha, né, mais na pergunta seguinte, quanto mais a gente se melhora enquanto indivíduo, né, menor a necessidade de destruição. E aí eu volto à questão, né, de que a gente vive num ambiente cíclico em que a gente contribui não só para o nosso desenvolvimento evolutivo, mas também para o desenvolvimento evolutivo coletivo, né? Então, e a pandemia veio, na verdade, para nos ensinar isso, né? A importância do coletivo na preservação da nossa vida, por exemplo, né? A importância das nossas atitudes individuais para a proteção da vida de outras pessoas que às vezes a gente nem conhece, né? Então, o coletivo, ele vem em evidência, como vem também no direito, né? Em evidência, o individual não pode estar acima do coletivo, né? E daqui a gente também tira essa informação, né? Da necessidade da preservação individual, mas também do quanto isso contribui para o processo evolutivo planetário, né? Então, que tenhamos essa responsabilidade, essa percepção, né, do quanto estamos num processo extremamente delicado e do quanto as nossas atitudes influenciam no planeta como um todo, né? Tanto atitudes boas, como uma oração pelo planeta, como uma atitude que a gente faça pelo planeta, como a conservação, como a redução da circulação quando possível, né? Como também em relação à nossa vida e à vida dos próximos, mais próximos, né? E aí, voltamos àquela condição que talvez seja bem forte, né? Para nós, seres humanos, da espécie Homo sapiens sapiens, né? Colocando a questão da destruição dos homens em relação aos animais. E aí falando, né, de novo, saindo daquele ciclo da biologia, né, considerando os animais que não são racionais, né? Enfim, essa destruição, né, no livro, ele vem com uma limitação, Então, ela vem limitada à necessidade de alimentação. E hoje, inclusive, a gente já vem crescendo muito fortemente, né? O movimento do veganismo, o movimento do vegetarianismo, né? Para reduzir cada vez mais o uso de animais, né? Até na alimentação, ou, por exemplo, para teste de cosméticos, né? Que é uma indústria que tem crescido muito essa questão
do veganismo e do vegetarianismo, né? Mas, para a alimentação, né? E aí eu não vou entrar no mérito do que é melhor e do que não é melhor, né? Porque não cabe nesse momento a isso, né? E acredito muito também que faz parte da nossa necessidade, né? Isso não cabe a uma imposição, mas uma necessidade que a gente tem, né? Se a gente não tem necessidade de consumir, se a pessoa não tem mais necessidade de consumir carne animal, ótimo, né? Mas se a pessoa ainda tem a necessidade, desde que ela esteja fazendo aquilo de fato para alimentação, né? Sem abusos, sem excessos, né? Eu entendo que é a necessidade de cada indivíduo. Não vou entrar muito nesse mérito, não vou falar muito além disso aqui, né? Mas no Livro dos Espíritos fala dessa necessidade à alimentação, né? O direito de destruição do homem em relação aos animais está limitado à alimentação. Ponto. Assim como na natureza, né? No meio selvagem, os animais também caçam para se alimentar. Ponto. E a gente tem animais que têm uma necessidade de carne, outros que se alimentam só de plantas, né? E por aí vai. Então, o abuso a esse direito, né? E aí no capítulo, no item, fala um pouco a respeito da caça por diversão, por exemplo, né? Que a gente ainda observa. Da utilização também em momentos inadequados. Então, hoje, por exemplo, a gente tem leis de preservação que conservam, por exemplo, a pesca em determinadas regiões que são berços de manutenção de espécies, né? De procriação de espécies marinhas ou, enfim, relacionadas à vida aquática. E hoje a gente tem algumas leis, por exemplo, que não permitem a pesca em determinado local, em determinado período, por conta da necessidade, né, de se manter as determinadas espécies. Então, o abuso, né, ele nunca é bem-vindo, né? De novo, o equilíbrio, tudo na natureza, tudo no nosso corpo, da nossa célula até os ciclos mais complexos da natureza sempre vão tender ao equilíbrio. Sempre, sempre, sempre. E aí, no próximo tópico, eu tô olhando para baixo porque tem algumas anotações aqui, tá? Então, no próximo tópico, a gente fala justamente disso. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus, né? E o homem, sem sombra de dúvida, prestará contas sobre o mau uso do seu livre-arbítrio, né? Então, a gente tem a possibilidade de usar, de fazer um mau uso desse livre-arbítrio, porém, a gente vai ser responsabilizado como o livre-arbítrio usado para qualquer outra coisa na nossa vida, se ele for feito, se ele for utilizado de maneira equivocada, digamos assim, né? A gente vai se responsabilizar passando pelas consequências daquele ato, né, de uso indevido, né? Isso eu acho que não é uma novidade muito pra gente, é algo que talvez a gente já comente muito em outras questões dentro da doutrina espírita. E aí a última pergunta é uma pergunta interessantíssima, que ela versa sobre a questão mas e algumas populações em que tem uma verdadeira proteção, né, extrema aos animais, elas são melhores, mais evoluídas, né? Não são esses os termos exatamente utilizados, mas mais ou menos nessa ideia. Elas estão em condição, elas serão valorizadas, é um esforço louvável, né? E aí a resposta vem: nem tanto, nem tão pouco, né? Nas entrelinhas, nas aspas, que não é exatamente assim, mas no final de contas é justamente isso. Nem tanto, nem tão pouco, né? Depende, inclusive, de como essa proteção ela é imposta, digamos assim, né? Se é uma questão de fato, de entendimento, né?
em relação à lei de destruição, em relação ao equilíbrio, em que você pondera a necessidade ou não, maravilha. Mas se entra no mérito do termo que ele utiliza, que é um temor supersticioso, né? Aí já neutraliza, né? Essa proteção a esses animais. Então, porque entra na questão do abuso. Não passa a ser uma coisa ruim, mas o ato é neutralizado, né? Ele não é visto como com o mesmo peso, digamos assim, que um sentimento louvável de proteção aos animais teria, né? E aí o capítulo se encerra falando disso, né? E o item 1 do capítulo 6 da Lei de Destruição encerra, né, com esse questionamento. E então eu gostaria de deixar o convite para a gente pensar aqui em tudo que é cíclico, né? Na nossa vida, mesmo brincando aqui, trazendo conceitos aqui da biologia, né, da minha área, mas a gente precisa entender os ciclos da nossa vida e o equilíbrio, as balanças da nossa vida, né? Como a gente pondera as coisas, né? E aí isso vale também o investimento em estudo, né? Em aprimoramento, para que a gente possa ponderar de maneira adequada, de maneira bacana, né? E também relembrar e frisar sobre essa palavra homeostase, né? Que de uma forma bem pobre, ela fala sobre equilíbrio, né? Tudo que sai de uma situação, ela tende a retornar a essa situação inicial, seja onde for, na natureza, no corpo, na nossa vida, né? Quem aqui nunca passou por situações cíclicas? Ai, meu Deus, isso de novo, ai, meu Deus, isso de novo, ai, meu Deus, isso de novo. Por quê? Porque você não está prestando atenção. Presta atenção. São seus guias te chamando, dizendo assim, presta atenção, olha para isso, equilibra isso aqui, né? Então, a palavra que fecha a doutrina de hoje é equilíbrio, né? Que tenhamos equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, não só equilibrando as leis de conservação, de preservação e de destruição, né? Mas também com absolutamente tudo na nossa vida, que a gente traga a balancinha da justiça e que a gente pondere aí esse equilíbrio sempre, sempre, sempre. Muito obrigada pelo convite e espero que vocês aproveitem de alguma forma. Um cheiro. Após essa bela reflexão, vamos agora fazer o nosso atendimento espiritual. Vamos fechar os olhos, sentar comodamente. Vamos convidar os atendentes fraternos e espirituais, através do nosso pensamento positivo, das nossas boas vibrações, para que eles possam penetrar o nosso lar e se encaminhar até nós para o atendimento espiritual da manhã de hoje, que será através do passe. Para você que está com necessidade de atendimento com a equipe médica espiritual, se dirija à cama, deite, relaxe, faça a sua oração, converse mentalmente com o médico espiritual e fique durante 15 minutos imóvel, deitadinho, deitadinha, para que o médico possa lhe atender e fazer o tratamento ou a cirurgia espiritual. E para você que vai tomar o passe, coloque as mãos nas suas coxas espalmadas para cima, feche seus olhos e vamos começar o atendimento pelo passe.
na nossa tela mental, formando a figura dos 3 atendentes espirituais, vestidos com túnicas brancas, muito alvas. 3 distintos e luminosos espíritos que no anonimato estão trabalhando para o nosso bem, para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde integral. Vamos imaginar, mentalizando as suas mãos sobre as nossas cabeças, sobre o chakra coronário, e as suas mãos vão deslizar suavemente sobre os nossos corpos, sem tocá-los, no movimento do passe de retirar as energias deletérias. Vamos mentalizando que eles estão retirando as energias que estão em nosso campo vibracional, limpando, equilibrando, harmonizando os nossos corpos. E após a limpeza, eles estão agora com as mãos sobre as nossas cabeças, nossos chakras coronário, e estão agora emitindo energias positivas, energias de cura, de harmonia, de equilíbrio. E nós estamos absorvendo, porque estamos agradecendo esse ato de amor, de caridade, de bondade desses irmãos queridos, trabalhadores de Deus. E vão penetrando os fluidos positivos nos nossos chakras. Nós vamos absorvendo esses fluidos salutares, distribuindo por todos os chakras, por todos os órgãos, por todos os sistemas, criando uma harmonia íntima, integral, uma paz, um bem-estar. A saúde recuperada através desse tratamento do passe espiritual. Vamos inspirar profundo e lentamente, absorvendo também pelo ar a fluidoterapia que eles estão colocando nos nossos lares, distribuindo paz, harmonia, equilíbrio e saúde para todos nós. E vamos agradecer a esses irmãos pela caridade, pelo amor, pela proteção, por tudo, por este atendimento maravilhoso, porque quem fez com fé, foi atendido. E assim, muita paz para todos nós hoje e todos os dias da nossa vida. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E nos dê dias de luz, de saúde, de equilíbrio. Muita paz.